Bom dia a todos, estamos aqui mais nessa manhã na escola dominical e domingo passado falamos alguma coisa sobre a homilética. Nesse domingo estávamos pensando em trazer alguma coisa sobre hermenêutica, mas achamos por bem não trazer esse assunto agora, que é um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais aprofundado, que fala dos sentidos de como aquele texto se comporta em relação ao contexto, dando aí o sentido real de uma palavra. Por exemplo, só para uma pincelada, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí tem a palavra mundo, que Deus amou o mundo. Mas existe um outro texto que diz assim, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aí a gente podemos perceber que em dois textos diferentes, num texto diz que Deus amou o mundo, e outro texto diz que se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Aí a pessoa olha assim, isso é uma contradição? Não, não é uma contradição. É só uma questão de sentido da palavra, como ela ali é colocada. Em João 3,16 a gente sabe que Deus amou o mundo, não é o mundo o sistema, é o mundo pessoas. Já o mundo lá que a Bíblia nos aconselha a não ser amigo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, aquele mundo lá não é pessoas, é sistema. Então a hermenêutica ela vem muito com esse sentido de fazer essa diferença entre uma palavra de acordo com o contexto daquela questão. Mas hoje a gente quer falar um pouco sobre Jesus, no sentido de por que ele era tão odiado pelos fariseus, por que Jesus era tão odiado pelos saduceus, pelos religiosos do seu tempo. Por quê? Se ele era e é o Filho de Deus, se ele é Deus, se tudo aquilo que ele falava tinha uma autoridade, o povo conseguia ver isso nele, mas por que os grandes religiosos do seu tempo olhavam para ele como uma pessoa que ameaçava ou uma pessoa que não seria o que eles queriam que ele fosse? Jesus era odiado. A primeira coisa que você precisa entender, Jesus era odiado pelos religiosos, pelo grande sistema religioso do seu tempo, é porque ele não era alienado. Por que ele não era alienado? Porque Jesus, ele sempre foi pela palavra. Ele sempre andou pela palavra. E quem anda pela palavra de Deus, quem entende a palavra de Deus, quem obedece a palavra de Deus, nunca vai ser alienado. Porque o alienado, ele não consegue pensar sozinho. O alienado, na realidade, ele não pensa. Ele só pensa aquilo que os seus líderes querem que ele pense. Então, tudo aquilo que aquele líder disser, tudo aquilo que aquele líder afirmar, aí sim, aí aquela pessoa vai ser considerado um bom membro, uma boa pessoa, porque não traz nada novo. Aquilo que o sistema já colocou como verdade, não se pode falar mais nada além do que já está estabelecido. E isso que está estabelecido, na maioria das vezes, é contrário ao que está escrito na palavra de Deus.
E Jesus percebeu isso. Então é importante a gente se colocar nessa posição, porque se você quiser andar nas pisadas de Cristo, se você quiser realmente dizer que você é um aluno, é um discípulo de Jesus, você vai ter que aprender a pensar. E pensar é sair fora da caixa. Porque você sabe como é que funciona a questão da caixa. A caixa tem 4 paredinhas em que você não pode passar do limite ali estabelecido. É uma caixa, você está dentro dela. Quando você sai da caixa, você tem essa imensidão para desfrutar e andar e ser livre. Então Jesus, a primeira coisa que ele percebeu no seu tempo era que todo mundo estava dentro de uma caixa, com pensamentos totalmente limitados e controlados, e não era isso que Deus quer para ninguém. Então Jesus começou a perceber que tudo aquilo que ele falava saía da caixa, e aquilo que ele falava que era diferente do pensamento daquele religioso do seu tempo, isso fazia com que Jesus fosse odiado. Então não se esqueça, você que está me assistindo, ou irá me assistir depois, sei lá, todas as vezes que você pensar diferente daquilo que já foi estabelecido por uma denominação ou religião, e você estiver correto, porque é aquilo que a Bíblia fala, você não vai ser amado, você vai ser odiado. E quando você perceber que você está sendo odiado por falar da palavra de Deus, exatamente como ela está dizendo, você aí entenderá, com certeza entenderá que o caminho que você está trilhando é o caminho verdadeiro. Porque aí você está indo pela palavra, você está indo pelo que Deus realmente estabeleceu. Então o fariseu tinha algumas regras, tinha algumas tradições, tinha alguns comandos, tinha alguns controles que Jesus não aceitou. E por não aceitar, você já sabe, quando não se aceita algo que não esteja na Bíblia, mas que eles disseram ser verdade, a discriminação, o abandono virá. Mas para quem está em Deus, nunca se sente abandonado. Então a primeira situação aqui de algumas dos encontros de Jesus com os religiosos está relacionada ao sábado. Os fariseus tinham um apego muito grande ao sábado e era capaz de fazer qualquer coisa para conservar e manter esse sábado, além do que qualquer coisa que fosse apresentado. Então lá em Marcos capítulo 2, versículo 24, Jesus faz algo interessante. Mateus 2, 24. Mateus ou Marcos? Marcos, perdão. Marcos 2, 24. Aqui em Marcos 2, 24, os discípulos de Jesus estavam com fome. E o que foi que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram algumas espigas e comeram. Quando eles fazem isso, os fariseus, que se achavam dono da verdade, se achavam como aqueles que tivessem a autoridade para se dizer o que era para se fazer ou não no sábado, diz lá em 2,24 a vez, por que fazem em dia de sábado o que não é lícito? Eles fazem esse argumento para Jesus. Jesus, é lícito
os seus discípulos façam isso no nosso dia, no dia estabelecido, que é o dia de sábado. E é interessante que Jesus poderia ouvir e dizer, realmente vocês estão certos. Realmente não podia pegar espiga no dia de sábado, estaria de acordo com o sistema. Uma vez de acordo com o sistema, tudo ficaria tranquilo. Quem está dentro da caixa ia falar assim, não, está tudo bem, está certo, está correto, não pode fazer isso no dia de sábado, e ficaria dentro da caixa. Mas para quem está fora da caixa, não vai ficar calado. É por isso que quando eu vejo uma pessoa respondendo alguma coisa que a igreja às vezes cria, que não está na Bíblia, e responde, a igreja lá, que a denominação, chama a pessoa de rebelde. Nesse caso aqui, Jesus seria um rebelde, porque ele não vai ficar calado. E quem quer seguir os passos de Jesus, não se cale. Aí nos vê, quando os fariseus dizem para Jesus, vedes, por que fazem isso no dia de sábado, que não é lícito? Olha o que Jesus responde, que eu vou ler aqui, vou botar uma reticência. Nunca leste o que fez Davi? Jesus está citando um personagem que eles creem, que eles respeitam. Vocês esqueceram do que fez Davi? Então ele coloca ali numa situação, citando personagens de que Davi também fez a mesma coisa. E que se alimentou no dia de sábado. Mas a religião, muitas vezes, só quer falar aquilo que convém. Só que Jesus lembra a eles, olha, o que os meus discípulos estão fazendo, Davi fez. Se vocês disserem que os meus discípulos estão errados em pegar espigas no dia de sábado e comer no dia de sábado, também Davi está errado. Vocês têm que afirmar que Davi está errado também. E aí ele também começa a colocar que o que tem mais valor? O homem ou o sábado? Pode dizer que Jesus era um homem muito sábio. Além dele falar de Davi, que havia feito isso no dia de sábado, ele também coloca o valor. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então ele dá o valor aí. Quem que tem valor? O sábado ou o homem? Claro que eles raciocinaram rápido e entenderam que Jesus queria dizer que o homem era mais valioso do que uma tradição, do que um ritual. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então vocês percebem que Jesus não fica calado. Ele fala que Davi também fez o que eles estavam fazendo e que eles não estavam querendo lembrar dessa parte, mas Jesus fez eles lembrarem. E nós, como seguidores de Jesus, tem que fazer aqueles que querem nos comandar, nos controlar, que são as denominações que não seguem a palavra de Deus, fazer eles entenderem que nós também sabemos do que realmente a Bíblia fala e não o que eles falam. Então, a primeira coisa aqui que nós podemos perceber foi Jesus citou Davi. Ok, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, que a necessidade humana sempre está acima do ritual. Sempre. Se você tiver numa denominação em que eles valorizarem mais as regras da igreja do que a necessidade de um ser humano, é um fariseu. E Jesus não é a favor disso. Se você estiver numa igreja onde o pastor, as irmãs do círculo de oração, do jovem ou do varão, ou seja, qualquer coisa, forem ensinados que as regras, as normas, os rituais feitos naquela denominação está acima de uma necessidade humana, você já sabe que Jesus é contra isso. Então, qual é o propósito do sábado para o povo de Israel? É abençoar. Então, quando Deus estabelece o sábado lá para o povo de Israel, era para abençoar e não para escravizar. É bem diferente. Porque quando a gente tem uma regra na igreja, e essa regra é para ajudar, é para abençoar, amém. Mas quando uma igreja cria uma regra, uma norma para os seus membros,
e aquilo não é para abençoar, mas para escravizar, para controlar, isso é contrário à ideia de Jesus, à ideia de Deus. Porque se tudo isso fosse correto, Jesus simplesmente aceitaria a argumentação de que ele fez algo errado no sábado, se calaria, ficaria calado e a vida continuaria com aqueles mesmos erros, até Deus levantar um homem de verdade. Mas sabemos que Jesus, ele é o homem que Deus estabeleceu, um homem de verdade, e ele não aceitou, como nós não devemos aceitar, nenhuma imposição daquilo que a igreja estabelece como doutrina da Bíblia, e que na realidade é uma doutrina do próprio homem. É um ensinamento do próprio homem, que ele acredita que ele fazendo assim, ele consegue um certo controle, ele consegue uma certa atenção, e aí os que não são escolhidos por Deus para bater de frente contra essas situações, essas regras, vão continuar os mesmos. Assembleia de Deus, Deus é amor. Tem muita gente que é escolhida de Deus que está batendo de frente contra essas regras que estão acima do ser humano. Aqueles que ficam conformados são aqueles que não são escolhidos por Deus. Eles estão ali simplesmente para obedecer aquelas regras e não a Bíblia e seguir a sua vida normal. A sorte dele é que isso não compromete a salvação. A sorte dessas pessoas são essas. A salvação é uma coisa mais específica, mas eles não são escolhidos. Pode ser até um pastor, um evangelista dessas denominações radicais, que são calados e aceitam tudo que lá é ensinado, é porque eles não são escolhidos de Deus para trazer a verdadeira essência da palavra, mas eles foram escolhidos pelaquela denominação para falar exatamente aquilo que aquela denominação prega. Então, o que era condenado aqui, o que é que os fariseus estavam condenando, o que Jesus estava fazendo juntamente com seus discípulos, era algo no sábado. Porque eles viram naquela tradição, eles viram naquele ritual algo muito importante. E Jesus não via o sábado como algo muito importante. Pelo contrário, ele fala que Deus é o Senhor do sábado. Então Deus está acima de qualquer regra, Deus está acima de qualquer ritual, Deus está acima de qualquer ensinamento que o homem estabeleça como sendo dele em querer comparar no nível da Bíblia. Então eu ensino uma coisa bem interessante a todos. Nós colocamos Deus acima de qualquer regra criada pelo homem. Mas infelizmente não é assim que acontece por aí. Então essa é a primeira refutação de Jesus aos fariseus em relação ao ritual, em relação às regras. Cuidado, se você estiver numa igreja, se aquilo que foi ensinado para você e não bater com o que está na Bíblia, você tem que falar. Você tem que questionar. Questionar não é rebeldia. Questionar é mostrar para aquele que se colocou como líder que você pensa, que você tem inteligência e que você é um escolhido de Deus. Quem é escolhido de Deus não fica calado. Ficou calado não é escolhido de Deus para pregar o verdadeiro evangelho. Ficou calado é qualquer pessoa normal como qualquer outra. Outra situação também que Jesus debateu muito no seu tempo é também curar no sábado. Você vê que sábado era um ritual tão escravizante que Jesus veio dar um outro sentido para o sábado naquele tempo, para abençoar, para libertar, mas parece que aqueles que estavam seguindo, os ensinamentos do tempo do sábado,
só queria valorizar o ritual, valorizar a regra e não trazer algo para o benefício do povo. Então, olha que aconteceu aqui uma outra situação de Jesus ter feito algo no sábado e os fariseus novamente chegaram diante de Jesus e começaram a questionar Jesus pelo um feito que trouxe benefícios ao homem. A cura no sábado, que se encontra aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 7. Ele estava o tempo todo observando Jesus. Se você for um escolhido de Deus para pregar a verdade, você vai ser observado o tempo todo. Queiram eles ou não, você vai fazer barulho nesse mundo de silêncio, onde prevalece, em muitos casos, a mentira. Então, no dia de sábado, Jesus cura no sábado, como se encontra aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 7, e vai acontecer a mesma coisa, eles vão questionar, e Jesus vai refutar, como refutou no que nós lemos anteriormente. Então, aqui no capítulo, Lucas capítulo 6, versículo 7, olha o que aconteceu quando Jesus curou. Observavam Jesus para ver se ele curaria em dia de sábado, a fim de acharem de que o acusar. Então, Jesus estava ali no dia de sábado e tinha um homem, alguém enfermo. Aí olharam assim, vamos ver se Jesus vai curar no dia de sábado. Interessante, por que não pode curar no dia de sábado? Por que não pode fazer uma bondade no dia de sábado? A interrogação sempre é importante se fazer. Por que eu não posso usar isso? Por que eu não posso ir em tal lugar? Tudo que se diz, tudo que se proíbe, precisa ter um respaldo bíblico. Se a Bíblia disser para você não faça isso, aí você não faz, porque a Bíblia está dizendo. A Bíblia é a autoridade espiritual para a nossa vida. É o manual para a nossa vida. Se a Bíblia disser para você não faça isso, você não faz. Só que aqui é o contrário. Eles não estão usando a Bíblia, estão observando Jesus se realmente ele vai curar no dia de sábado. E Jesus, novamente, percebendo o pensamento daqueles homens, percebendo a intenção daqueles homens, aqui em Lucas capítulo 6, versículo 9, Jesus vai fazer uma pergunta para ele. É no mesmo capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 9, Jesus pergunta para ele, pergunto-vos, no sábado, no sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Então, quando Jesus ia fazer algo no sábado, e eles ficavam olhando Jesus ali para incriminar, porque Jesus pensava diferente, e isso não é diferente nos nossos dias. Se você pensar diferente de qualquer dessas igrejas aí fora que trazem pensamentos que não está na Bíblia, se você pensar diferente deles, eles vão ficar te observando, aí você tem que fazer como Jesus. Mas por que vocês colocaram essa proibição aqui nessa igreja? Por que vocês deram essa ordem aqui nessa igreja? Claro que se não tiver na Bíblia, você tem duas escolhas. Ou você aceita aquela ordem, ou você não aceita e fala o que realmente é. Porque Jesus estava diante dos saduceus, dos fariseus. E um fariseu era o José Wellington Bezerra da Costa, da Assembleia de Deus. O fariseu aqui era o Davi Miranda, quando estava vivo, o Bispo Macedo, esses homens poderosos aí, cheios de dinheiro, que faziam mansões e fazem mansões e tem muita coisa, mas Jesus não queria saber disso. Jesus não queria saber se um fariseu tinha muito dinheiro, Jesus não queria saber se um fariseu tinha muito poder.
Tem muito crente hoje em dia que tem medo de falar com pastor assim, dessas grandes denominações, de falar para ele assim, olha, você está errado. Fica com medo. Não, eu vou falar para o Zé Wellington Bezerra da Costa que ele está errado. Não, esse é o presidente da Assembleia de Deus. Não, fica com medo. Por que tem medo? Porque não é um escolhido de Deus para debater contra as coisas erradas. Mas Jesus teve medo desses fariseus conhecidos, respeitados por aquele povo lá que não tinha conhecimento, tinha muita bens materiais. Jesus não queria saber disso. Eles começaram a observar Jesus ia curar no sábado. Jesus perguntou para ele, como se encontra aqui em Lucas capítulo 6, versículo 9. Pergunto-vos, olha, Jesus fala para ele, pergunto para vocês, fariseus, no sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Me responde. Salvar a vida ou deixar perecer? Qual é o certo? Vocês estão me observando se eu vou curar esse homem num sábado. Mas eu estou perguntando para vocês, é lícito? É lícito salvar a vida. Mas só que para o fariseu, não. Para o fariseu é preferível deixar morrer, é preferível deixar doente do que fazer algo no dia de sábado. Muitas igrejas evangélicas que existem hoje, é preferível manter o que aquele pastor, o fundador, disse assim, olha, eu não quero isso na minha igreja. Ah, ok. Aí ele pega, morre, aí fica aquela regrinha ali, mas o pastor que fundou essa igreja, ele deixou essa regra aqui, que não pode fazer isso aqui. Aí você pergunta, mas onde que está na Bíblia? Não importa. Importa o que ele disse, porque ele falou. Enquanto que a gente se segue, quem? Deus. Quem é que ele segue como instrução para nós? A Bíblia. Mas essas pessoas não seguem mais a Bíblia. Eles usam a palavra Deus lá, eles usam a palavra Espírito Santo, batismo, Santa Ceia, só como fachada. Para quem estiver de fora, pensar que aquele lugar serve a Deus. Eles usam os símbolos religiosos como fachada para enganar. Aí Jesus fala, se é lícito. Fazer um bem nunca é pecado. A lei de Deus é sobre misericórdia. Oséias 6,6. Então o que acontece é o seguinte, em nenhuma parte da Bíblia Deus condena fazer o bem. Em nenhuma parte da Bíblia Deus coloca a regra acima da saúde das pessoas. A Testemunha de Jeová, o que elas fazem? Criaram uma regra lá, que é errado, que é pecado, que é transgressão da Bíblia, fazer transfusão de sangue. Se você sofreu um acidente, você perdeu muito sangue, você não pode fazer uma transfusão de sangue. É preferível que você morra do que quebrar aquela regra que a Testemunha de Jeová estabeleceu como regra e verdade para eles. Então eles preservam mais a regra do que a saúde e a vida da pessoa. Então o Testemunho de Jeová sofreu um acidente, tem até uns que andam com uma plaquinha dizendo que se sofreu um acidente, para não fazer transfusão de sangue. E isso é errado. Se Jesus estivesse hoje aqui, olharia para a Testemunha de Jeová e falaria para ele, qual é o mais correto? Fazer a transfusão de sangue ou deixar a pessoa morrer? Claro, a Testemunha de Jeová vai dizer, não, é preferível deixar a pessoa morrer do que fazer a transfusão de sangue. Aí Jesus começa a dizer que eles estão fora do que Deus quer para a humanidade. Se Deus amou o mundo inteiro e deu o seu Filho unigênito, então Deus quer o bem da humanidade. Então a misericórdia de Deus está relacionada a isso. Mas, infelizmente, se coloca as regras, as normas acima de Deus. E isso é triste, porque eu que estou falando aqui, eu estou falando para pessoas que, em comparação aos que creem nessas
denominações que creem nessa regra, nessas normas, é muito grande em relação àqueles que já abriram seus olhos em relação a isso. Continuam seguindo as regras e é o pior de tudo que os líderes oprimem esse povo e esse povo oprimido um dia sonha em ser como opressor. Quando eu fazia parte da Assembleia de Deus, para ser consagrado a diácono, para ser consagrado a presbítero, evangelista, qualquer outra coisa, tinha que passar por um teste. Ou vários testes na Assembleia de Deus. Eu falo isso e falo do que conheço. Digamos, se eu fosse consagrado a presbítero, aquele pastor me faria alguns testes. Qual seriam esses testes? Passaria a mão suja de bolo no meu terno, para sujar, e observasse a minha reação. Se eu ficasse calado e não falasse nada, eu estava apto a ser um presbítero. Se eu dissesse para ele, poxa pastor, o senhor sujou o meu terno, esse não serve para ser presbítero, porque não foi obediente a algo que eu fiz. Porque eles acreditam assim, que o verdadeiro obreiro na Assembleia de Deus é aquele que não pode ver, nem ouvir e nem enxergar nada. Aquele não pode ouvir nada, ele não pode ver nada, ele não pode falar nada. Ele tem que ser mudo, surdo e cego. Porque para aceitar uma coisa que é errada e aí está apto para ser consagrado ao ministério, isso significa que aquele pastor tem que ter certeza que aquele obreiro nunca vai questionar nada. E quem segue a Cristo vai questionar. Eu sempre deixei claro quando eu estava na Assembleia de Deus, quando era presbítero, como professor de teologia, e dizia para todos os pastores, não façam teste comigo, eu farei questão de ser reprovado. Se vocês sujarem o meu terno, eu vou falar. Se vocês pisarem no meu sapato, eu vou reclamar. Se vocês fizerem eu ir em tal lugar e eu voltar, e vocês fizerem eu voltar de novo, eu não volto. Porque isso é fazer o obreiro de bobo. Então, tudo isso Jesus condenou. Todas essas regras que se faziam para que a pessoa estivesse ali dentro daquele controle, Jesus disse, não, vocês são livres. Se vocês quiserem ser livres, vocês precisam seguir a mim. Quem segue Jesus de verdade é livre. Quem não segue a Jesus é preso, é oprimido, tem depressão, tem ansiedade, porque aquele líder faz com que o povo seja assim. Aí coloca a pessoa naquele estágio, naquela etapa de que ela precisa ser o que ele não é. Como faziam os fariseus. Jesus fala, olha, vocês coam um mosquito, mas vocês engolem um camelo. Vocês conseguem ver coisinhas na vida das pessoas, que as pessoas precisam melhorar de acordo com a regra de vocês, mas vocês estão comendo um camelo, vocês estão fazendo coisas erradas que, em comparação àqueles a quem vocês julgam, é pior. É o que acontece aí fora. Esses pastores estão controlados. Aqui na igreja não pode fazer isso, mas eles fazem. A Deus e Amor proibia a televisão, mas a maioria dos pastores tinham televisão. Davi Miranda, quando era vivo, não aceitava televisão nenhuma, mas a maioria da pregação dele era gravada. Ia para onde? Ia assistir aonde? Só que ninguém enxerga isso. José Hélio Bezerra da Costa também não aceitava assim, não muito como radical, mas tinha todas essas gravações. Então, isso aí é hipocrisia e é a cara dos fariseus. Então, quem segue Jesus de verdade é livre em Cristo. Quem segue Jesus vai perguntar, é lícito fazer isso no sábado?
É lícito deixar morrer ou perecer? Quem é livre vai fazer essa pergunta para aquele que oprime o povo. Mas quem não é livre vai aceitar exatamente aquilo que se fala, aquilo que é regra, e a pessoa vai continuar. Aí a pergunta para mim, para você que está me assistindo: você é preso ou você é livre? Ah, eu não fumo, eu não bebo, eu só sirvo a Deus. Ok, mas tem muita gente que saiu de uma escravidão do mundo para entrar numa escravidão do sistema religioso. E esse sistema religioso é pior do que o mundo. Porque no mundo você sabe que você está fazendo tudo que é errado. Você fumar é errado, beber cachaça é errado, se drogar é errado, se prostituir é errado. No mundo tudo isso é errado. E quando você está na igreja e você acha que você está fazendo o certo e está errado, perdido dentro da igreja, esse é o pior. Aí Jesus vai aparecer naquele dia diante de todos nós. Aí a pessoa vai chegar lá, perdida aqui dentro da igreja: Senhor, eu curei no teu nome, eu fiz muitos milagres em teu nome, eu profetizei no teu nome, tudo crente. É por isso que eu não sou crente, eu sou cristão, porque crente até o diabo é, crente é aquele que crê. O diabo também crê em Deus, mas ele não serve. Então eu sou crente, não, eu sou cristão, porque eu sirvo a Cristo. Quem serve a Cristo serve a pisada de Cristo. Quem é crente segue regras e normas de uma denominação. Se aquela denominação for para o inferno, ela vai junto também, porque segue aquela regra. O Testemunho de Jeová, tudo que é ensinado lá, eles seguem. No Espiritismo, tudo que é ensinado lá, as pessoas seguem. Nos Mormons, tudo que é ensinado lá, muitos seguem. Na Assembleia de Deus, muita coisa que é ensinado lá, as pessoas seguem. Mas cadê os verdadeiros seguidores de Cristo? Não tem. Você vai na Assembleia de Deus, tá lá, no final do culto, uma cantina. Para vender. Exatamente para aqueles que dão oferta na igreja, para manter esse sistema. Aqueles que dão os dízimos para manter aquela igreja, mas não tem, digamos assim, o direito de comer uma coxinha com um copo de suco. Não tem o direito de comer um pedaço de bolo com um copo de refrigerante. Tudo vendido, mas aquele irmãozinho ali é fiel nas suas ofertas, é fiel nos seus dízimos naquele sistema, mas tem ali a cantina, que ele não pode comer e que muitas vezes ele dá a sua oferta, dá o seu dízimo, e naquele dia ele não tem dinheiro para comprar nada na cantina, e o seu filhinho, que não consegue entender essas coisas, chora para o pai, chora para a mãe: mãe, eu quero um pedaço de bolo, eu quero um refrigerante. Aí a mãe fala: meu filho, eu não tenho dinheiro aqui. Porque ela já deu a oferta, ela já deu o dízimo ali naquela igreja, mas só que aquela denominação acha que isso é certo. Aquela criança sai chorando, e aquela irmã e aquele irmão que está ali naquela cantina vendendo aquele bolo, vendendo o refrigerante, vê a criança chorar, berrar, com vontade, desejo de comer um pedaço de bolo, e aquele infeliz, aquela infeliz, daquela irmã, daquele irmão lá na cantina não tem a coragem de pegar um pedaço de bolo. Irmã, tá aqui um pedaço de bolo, dê para o seu filho e um copo de refrigerante, irmã, porque você é uma pessoa que você dá o dízimo aqui, você dá a oferta. Então, poxa, não custa nada. Não custa nada dar um suquinho. É por isso que eu amo a igreja primitiva, amor ao próximo. Alguém vai dizer: não, você está passando sardinha pro teu lado. Não, aqui a gente não se vende nada. Fizemos um mingau aqui de canjica, deu para todo mundo de graça. Eles compraram um bolo aí, cortou o bolo e deu refrigerante, tudo de graça, não tem nada pago aqui.
Ninguém vai fazer, nenhuma criança vai sair chorando aqui, querendo, ah, mãe, eu quero para agora. Não, toma aqui bolo, quer repetir? Vai, repete se tiver. E assim vai. Por que as outras que são maiores não fazem isso? Né, Manete? O que a senhora acha? Né? Por que não fazem isso, né? Igreja grandona, poderosa, cheia de dinheiro. A gente não tem nem dinheiro aqui, mas a gente faz isso. Com um pouquinho que a gente tem, a gente faz isso. Porque essas igrejas que tem tanto dinheiro não faz isso. Que custa dar um copo de refrigerante e um bolo para uma criança? Que custa, pai, né? Que custa? Que custa? Mas por que não fazem isso? Porque não querem. Jônio, falando sobre o sábado aqui, Jônio. Sim. Ele obedece sábado, aquele adventista do sétimo dia, né? Porque olha para o Gênesis, né? Gênesis capítulo 2, versículo 3, assim. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizeram. Sim. Agora é por isso que descansou. O que significa descansou no dia de sábado? Deus descansou no sábado. Deus cansa como nós cansamos? Não. Deus tem corpo como nós ou Deus é espírito? Não. Então, quando a Bíblia fala de que Deus descansou, ali foi usado. Sim, o escritor usou uma linguagem humana para tentar explicar uma situação em relação a Deus, que nós chamamos de antropomorfismo. Usa linguagens humanas para tentar explicar uma questão de Deus. Então, linguagens humanas para ver Deus se arrependendo, Deus se entristecendo, Deus se inclinando. Deus não se inclina, mas para que nós possamos entender Deus, aí usa-se a nossa linguagem em relação a Deus para a gente ter um entendimento. Então, quando fala que Deus descansou, o que é? Qual é o sentido daquela palavra descansou? Cessou a atividade criadora e passou daí em diante a cuidar do homem de outra maneira. Então, como ele vem num processo de criação e finaliza ali e fala que ele descansou, não significa literalmente como nós entendemos descansar. Deitou na cama, dormiu, ou numa rede dormiu. Deus não fez isso. Então, descansar de Deus aqui significa... Ele descansou de toda a obra. Sim, mas não significa que ele está cansado, né? É isso que a gente tem que entender. Então, descansou e cessou a atividade criadora. Naquele momento que ele fez, ele passou agora a cuidar do homem. Mas só que aí veio isso como regra para o povo judeu guardar o sábado. Mas guardar o sábado também tinha um outro significado mais forte. Como diz a palavra de Deus, que eles deveriam guardar o sábado para que eles pudessem lembrar quando eles foram escravos no Egito. O povo de Israel. Então eles guardavam o sábado para lembrar do tempo que eles foram escravos, porque quando se passou o sangue nas ombreiras da porta, que Páscoa é passar por cima, pesar, então era o sábado. Então, estava relacionado ao sábado, para eles se lembrarem de quando eles foram escravos no Egito. Quem foi escravo no Egito aqui? Eu não fui escravo no Egito. Por que eu vou guardar o sábado, se eu nunca fui escravo no Egito? Então, existem regras que foram para uma nação. Então, guardar o sábado foi para uma nação, o povo de Israel. Agora, a pessoa quer ser israelita à força, né? Fazer o quê, né? Irmão, tinha uma mulher lá, era uma família grande, que a gente morava de junto do matadouro. E aí ela divertia. De hora em quando ela chegava lá em casa com a Bíblia e lendo a palavra de Deus. Sim. E eu entendendo. Aí ela disse assim: oi, irmã, a senhora não quer passar para nós, para a senhora ser uma crente adventista? Aí eu disse, nem Cristo, né? Aí eu disse assim, não, irmã, eu já sou crente em Jesus. Falou certo. Eu sou de Deus. Jesus. Aí quando foi um dia, ela chegou lá em casa. Aí disse assim, irmã, mamãe nem me dê carne para mim comer. Aí eu disse, minha irmã, se eu fizer isso, eu estou até pecando. Porque você
você disse que não come carne. É, de porco. E aí ela disse assim, não, minha irmã, lá em casa só quem é crente é só o Cício, o esposo dela. Eu não sou não. Por quê? Porque o povo dá a fé dela fumando escondido. Ah, sempre tem. E aí tudo, aí quando foi um dia ela chegou lá em casa e declarou para mim, eu digo, gente, porque se a senhora tivesse dito que não era crente, por um dia que a senhora comia carne. Nem ia faltar, né? Aí ela foi e levou carne irmã, lá era o povo mata o gado, dava assim umas 10 cabeças de gado. Eu sempre trabalhava lá dentro. E aí o povo, quando dava certo, eu ajudava, né? Amém. Aí, e ela chegou lá em casa com esse negócio, depois tu te declara, mulher. Te declara quem tu és, né? Então, o que acontece? As pessoas, no caso dessa senhora, fumam escondido. Assembleia de Deus, não sei Deus amor, porque eu nunca fiz parte dela, mas Assembleia de Deus, eu conheço uma galera que fuma escondido. E conheci até pastor, né? Conheci não assim de vista, né, que havia depoimentos aí que estava fazendo algumas coisas erradas por fora, em drogas e tudo. Por quê? Porque eles não têm a regra pela Bíblia e tem a regra pelo que a igreja colocou como regra. Quando eles quebram essa regra da igreja, eles não veem mais solução para a vida deles. Então eles começam a ser pior do que o ímpio. Já viu aquele crente? Poxa, quando ele sai do caminho do Senhor, ele se torna pior do que aquele que está no mundo. É porque o tempo todo ele foi seguindo as regras. Aí a gente pergunta, por que você não bebe? Por que você não fuma? Sabe por que eu não bebo, irmão? Sabe por que eu não fumo? Porque a igreja onde eu estou proíbe. Aí tem uma irmã com aquela saiona. Irmão, por que você não usa calça comprida? Irmão, poxa, eu tenho maior vontade de usar calça comprida. Só não uso calça comprida porque a igreja onde eu estou proíbe. E um dia que ela usar, ela vai se desviar, porque ela acha que aquela igreja que estava ensinando ela coisa errada é o certo. Um dia que ela usar uma calça comprida, ela vai ir para o mundo. Já vi um bocado de irmã indo para o mundo porque ela deu uma calça comprida, porque ela começou a usar, ela achou que ela não é mais digna de estar na casa de Deus, porque aquela igreja havia inventado aquela regra. E aí ela ficou no mundo, fazendo a vontade do diabo. Então, graças a Deus, Jesus ele veio para nos fazer entender, não se cale, siga realmente os ensinamentos verdadeiros de Cristo. Aí teve outra coisa também que Jesus debateu entre os fariseus sobre o que eles deveriam seguir, ou a tradição ou os mandamentos. O que é tradição? Tradição é uma coisa dita de pai para filho, vai passando e vira uma orientação oral, ou então aquele líder deixou uma regra, aquilo é tradição. Quando não está na Bíblia, é tradição. Vai passando de pai para filho, vai passando de pastor para outro pastor, vai passando de denominação para outros que correspondem, que dão andamento àquilo, isso é tradição. E isso também acontecia no tempo de Jesus. Eles seguiam mais a tradição do que as escrituras. E Jesus denunciou isso. Quem é que tem coragem de falar isso para a Assembleia de Deus? Mentira! Para José de Bezerra da Costa. Quem é lá de dentro tem coragem de falar? José de Bezerra da Costa, você está mentindo. Você da Assembleia de Deus, que são radicais, dizendo que é pecado a mulher com a calça comprida, vocês estão mentindo, porque vocês estão invalidando a Sagrada Escritura pela vossa tradição, pelo vosso ensinamento. Aí tem um monte de crente lá que acredita que isso é verdade e vão seguindo. E olha que Jesus fala assim, aqui, sobre a tradição, que eles começaram, eles não lavaram a mão antes de comer. Aí o fariseu, como é que pode? Estou lavando a mão antes de comer? Isso não está certo. Mas onde é que estava na Bíblia isso? Não estava, era a tradição dos anciãos. Olha o que diz aqui em Marcos capítulo 7, versículo 5, quando eles começaram a acusar os discípulos de não lavar as mãos.
Por que não anda os teus discípulos de conformidade com as tradições dos anciãos? Olha o que eles estão pedindo de Jesus. Os discípulos começam a comer lá sem lavar a mão. Aí eles falam, pai, como é que pode uma coisa dessa? Está tudo errado, Jesus. Está tudo errado aí, Jesus. Porque os nossos anciãos, segundo a nossa tradição, não era a Bíblia, não era o mandamento, não era a escritura, era a tradição. Por que eles não lavaram a mão? Aqui, ó, Marcos capítulo 7, versículo 5. Que eles estão aqui condenando os discípulos de Jesus porque eles não estão andando de acordo com a tradição dos anciãos. Sabe qual é a tradição dos anciãos? Os rabinos mais antigos, os que começaram a trazer as ideias. Então, Davi Miranda, ele é um ancião, uma tradição dos anciões. O que ele disser tem que ser respeitado hoje. Dou graças a Deus que Deus está levantando um grande homem lá na Deus é Amor, que é o neto dele, é o Davi Neto. Está acabando com essa palhaçada dessas proibições antibíblicas. E as vó deles, que são a mais antiga, estão batendo de frente com ele, porque elas ainda estão presas ainda na tradição ainda do seu pai, Davi Miranda. E o neto está lá. E Deus vai dar vitória para ele vai acabar essa escravidão que lá existe na Deus é Amor. Aí tem um monte de pastor que não segue a escritura, segue a tradição, estão dizendo que esse menino, que esse neto Davi Miranda é usado pelo diabo, que vai acabar com a igreja. Enquanto que ele quer trazer a Bíblia para a igreja e alguns pastores de lá estão dizendo que ele está querendo acabar com a igreja. É uma coisa triste. Ele é um escolhido de Deus. O neto Davi Miranda é um escolhido de Deus. E não esses pastores que seguem a tradição. Então Jesus fala assim, aí ele fala assim, por que andam teus discípulos com conformidade com a tradição? Por que eles não estão fazendo isso? Aí Jesus vai refutar. Jesus nunca se calou. Crente que se cala não é seguidor de Cristo. Tem que falar, tem que dizer, por que isso? Aí o pastor tem que explicar. Se ele tiver paciência, se tiver humildade, ele vai explicar. Mas como esses aqui estavam tudo fora das escrituras, eles dão mais valor para a tradição do que para a Bíblia, agora a Assembleia de Deus usa uma coisa lá e diz, olha, por que vocês não estão obedecendo o ministério? Tem que vestir a camisa do ministério. Não é isso que fala a Assembleia de Deus? Eles não estão aí nada para Deus, não. Eles não servem a Deus, eles querem o reino da Assembleia de Deus, o reino dessas igrejas tradicionais, como até a congregação cristã, é da terra, eles vivem aqui para a terra, não tem nada a ver com o céu. Eles falam de céu, mas na realidade eles estão fazendo o império aqui na terra. Eu não entendo como uma pessoa que diz que vai morar no céu e precisa fazer uma mansão, ter dinheiro que tanto dinheiro que não pode gastar e que não ajuda ninguém. Eu quero saber, a fortuna do Zé Wellington Bezerra da Costa, ele vai levar para o céu, A fortuna lá que o Davi Miranda nem está mais entre nós, ele levou, foi tudo num caixão lá, a fortuna do Davi Miranda? E para que esse homem teve tanto dinheiro assim que colecionava carro todo ano? Sei lá. Eu falando as coisas, deixa para lá. Então esse Bispo Macedo, que se gaba dizendo que é o pastor mais rico do mundo, ele vai levar esse dinheiro tudo para o céu? Para quê? Tanta gente passando fome, tanta pessoa necessitada. E sabe que fizeram uma pesquisa? Que se pegasse a fortuna do Bispo Macedo, do R.R. Soares, e parece que do Silas Malafaia, por aí, não falei dos outros, já dá para resolver a pobreza no Brasil em muitos casos. Só a fortuna dos pastores no Brasil, se pegasse toda a fortuna dele e investisse para ajudar os pobres, a pobreza no Brasil já estava resolvida. Mas que eles querem fazer isso, não vão fazer isso. Só que Jesus refuta aqui. Porque estão dizendo que os discípulos têm que andar na tradição. Jesus negativo. A gente não anda de acordo com tradição nenhuma, a gente anda pela palavra. Olha o que Jesus fala aqui.
refutando eles. Nós lemos Marcos capítulo 7, versículo 5, que estavam sendo questionados. Agora, em Marcos capítulo 7, versículo 6, que vai até o 9 e o 13, olha o que Jesus fala aqui. Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Olha, Jesus cita a Bíblia dizendo que Isaías está falando desses fariseus que estavam valorizando mais a tradição do que a Escritura, reticência. Invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Anulais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Pô, Jesus não aceitou. Jesus não aceitou a tradição. Jesus aceitou a palavra de Deus. Tradição é aquilo que o homem inventa, aquilo que o homem cria. Digamos assim, na Bíblia não existe nenhum texto que diga que é pecado a mulher usar um colar no pescoço. Mas a Assembleia de Deus diz que é pecado. A Deus do Amor diz que é pecado. Pelo contrário, Daniel usou um colar no pescoço. Raquel usou. José usou. E não tem nenhuma paz de Deus dizendo que eles estão pecando. Quem disser que Daniel não foi um grande homem de Deus, está falando bobagem. Daniel orava 3 vezes ao dia. Preferiu ser lançado na cova dos leões a fazer qualquer coisa que um homem terrestre quisesse que ele fizesse. Eles não se curvaram a nenhum homem. José não se curvou a nenhum homem. Mas a tradição, para algumas pessoas, está mais acima da palavra. Aí a gente fica aí. Gente não, porque a gente não é dessas igrejas erradas. Fica condenando a igreja católica, porque a igreja católica tem a tradição e tem a Bíblia. A igreja católica diz que a tradição e a Bíblia têm a mesma autoridade, porque a tradição são registros daquilo que não está na Bíblia, mas que pode trazer um esclarecimento de como a gente entender um texto bíblico. Que é a tradição, digamos, tradição da igreja católica. Aquele homem que diz assim, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Como é o nome dele? Está lá na Bíblia, dizendo o nome dele? Não está no nome dele. Não está lá na Bíblia dizendo. Mas a tradição diz que o nome dele é Dimas. Livros apócrifos, a tradição faz muito uso. Como é o nome dos pais de Maria, que foi mãe de Jesus? Como é o nome dos pais deles? Não tem na Bíblia. Mas a tradição diz que é Joaquim e Ana. E aí? Então a igreja católica diz que tem a mesma autoridade, mas nós sabemos que não. A Bíblia que tem autoridade. Tradição é só para a gente consultar e entender algumas coisas, mas não tem a mesma autoridade. Então, tradição é tradição, mas só que Jesus está dizendo aqui que eles pegaram a tradição e colocaram acima da palavra de Deus. Aí Jesus fala, bem que profetizou Isaías a respeito de vocês, que vocês iam fazer isso. Vocês iam valorizar mais a tradição do que valorizar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Jesus se calou quando eles disseram, olha, por que seus discípulos estão comendo aí sem lavar as mãos? E não estão respeitando a tradição dos anciões. Por que Jesus não ficou calado? Ele podia ficar calado, mas não. Ele não ficou calado, não. Vocês estão errados. Vocês não podem pegar a tradição e invalidar a palavra. A palavra que tem que estar acima da tradição. Mas quem é que tem coragem de falar isso para aí fora? Quando houve essas mentiras, essas escravidão, essas maneiras que eles fazem para oprimir o povo. Não fala. E dizem que é seguidor de Jesus. Então eles trocaram o que realmente está escrito pela tradição. Então eu digo a vocês que estão aqui, valorize o que está escrito na palavra de Deus. E a tradição, se você quiser fazer uso, é só para estudo. Essa é a realidade, porque senão você vai ficar dividido. E você vai achar que aquilo que você está pregando é Bíblia. Quantas pessoas aí
Não estou jogando a pessoa no inferno só porque não segue a regra da sua igreja. Ah, você não segue a regra da minha igreja, você vai para o inferno. A congregação cristã no Brasil, ela se declara a única religião verdadeira no mundo. Lá se proíbe o estudo da palavra de Deus, mas preserva o que Luiz Franciscon, que é o fundador da congregação cristã, deixou como regra. E Luiz Franciscon não gostava de estudar. Nem concluiu o ensino médio, ele só tinha um fundamental, Luiz Franciscon. E proibiu todos os seus, as pessoas que fizessem parte da congregação cristã, a estudar, a fazer teologia, como nós estamos estudando a Bíblia aqui. Lá na congregação cristã não tem esse momento aqui. E nós estamos estudando a Bíblia, estamos entendendo o que Jesus queria de nós, realmente, de acordo com a palavra, e não de acordo com o que os fariseus queriam. Esse ensinamento aqui, a congregação cristã não tem ensino. É proibido na igreja da congregação cristã você falar assim, vamos estudar a Bíblia? Não pode. Quem disse que não pode? Um homem, comedor de arroz e feijão, Luiz Franciscon, italiano, que fundou em 1910, quase junto ali com a Assembleia de Deus, essas regras aí que não pode estudar a Bíblia. E foi da presbiteriana, é interessante. Ele foi de uma igreja que estudava muito, eu acho que ele não gostava de estudar, começou esse ministério e aí colocou a regra dele. Ah, como eu não gosto, eu vou assim, deduzir o que ele deve ter pensado. Ele era da presbiteriana. Poxa, que estuda muito. Aí eu não gosto de estudar não, sou preguiçoso. Sabe uma coisa? Vou começar um ministério aqui. E eu vou reunir outros preguiçosos que também não gostam de estudar a Bíblia. E vai dar certo, porque se eu começar um ministério aqui e começar a dizer para quem gosta de estudar para não estudar, não vai dar certo. Então, alguma força do além, que não é Deus, vai ter que me ajudar a pegar um grupo de pessoas que não gostam de estudar. Aí eu vou dizer para ele, olha, é proibido estudar a Bíblia. Todo mundo vai aceitar e a gente vai levar isso para frente. Quem quiser entrar é assim. E é aí que acontece. E agora está aí, a congregação cristã é uma potência, porque é uma denominação industrial, que ela não precisa de dízimo, elas não cobram o dízimo lá, mas elas fazem umas outras transações lá que fazem com que a pessoa venha a dar muito mais do que dá o dízimo, porque tem as caixinhas lá, para construção, para assistência social, para não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a pessoa vai colocando. Se a pessoa for colocar isso na ponta do lápis, é muito mais do que qualquer outra igreja. É por isso que eles têm igreja própria em todo lugar, porque a quantidade de grana que entra ali, você nem imagina. E aí ficam condenando todas as igrejas por causa de outras coisas erradas, enquanto que eles fazem outras coisas erradas também. Eles não estudam e criam regras lá para eles. Só uma pessoa que não pensa aceita aquelas regras lá. Tem que usar véu, o homem tem um ósculo santo, beija na face. Está tudo um costume lá da igreja primitiva, lá entre os judeus, do ósculo santo, beijo na face. Trouxeram isso para cá, colocaram como regra, não estudo, só disseram que é isso que tem que fazer e o povo aceita e pronto. Ninguém sabe por quê, qual motivo e vão fazer. E há de alguém falar. Se alguém falar, é excluído. E quando é excluído lá, é bem excluída para o inferno. A igreja da congregação tem isso. Se desviou da congregação cristã, bem dizer, está no inferno. E o povo lá sai bem com a cabeça bem mexida. Tem outra coisa aqui que Jesus conversou, não foi mais agora com os fariseus, mas foi com os saduceus, que fizeram uma pergunta para Jesus. Que uma mulher havia tido 7 maridos, né? E todos faleceram, e qual seria ela ser esposa de quem? Que isso aqui se encontra em Mateus, capítulo 22, do 23 ao 28. Que eles dizem assim, na ressurreição, por de qual dos 7 será ela esposa? Eles queriam provar que a ressurreição era absurda. Então, isso era Mateus, capítulo 22, versículo 23 ao 28. Que eles começam a questionar Jesus.
que uma mulher teve 7 maridos e quando ela morreu, de quem ela vai ser esposa lá no céu? Aí Jesus fala exatamente o que muitos não sabem. Errais em não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Reticência. Que aí está do 29 ao 32. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão? Ora, Deus não é de morto, e sim de vivo. Então, na ressurreição, nós entendemos que, segundo as Escrituras, errais em não conhecer as Escrituras não significa que necessariamente, como se diz assim, examinar as Escrituras, porque ali é um outro sentido, não pede para se estudar as Escrituras, mas aquele que já está estudando não consegue entender que as Escrituras falam de Jesus. E aqui, quando a pessoa não conhece as Escrituras, ele erra, porque lá no céu nós seremos como anjos. Nós não seremos anjos, nós seremos como anjos, ou seja, nós não iremos ter essa mesma vida que nós temos aqui na Terra, de reprodução. Então, quem não conhece as Escrituras, cria situações que realmente a Bíblia não fala. Aí Jesus usa lá o Êxodo 3,6, que fala: eu sou o Deus de Abraão. Então, se Deus é o Deus de Abraão, então ele é Deus de vivo e não de morto. Então, automaticamente, todos aqueles que morreram para nós, mas para Deus estão vivos. E eles ressuscitarão no sentido de que voltarão ao corpo, como nós entendemos que todos nós que estamos em corpo, aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, e esse corpo será incorruptível. Não será um corpo corrompido como o nosso. Então, essa falta de conhecimento das Escrituras é que fazem as pessoas errarem, fazem as pessoas se desviarem da verdade. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Que o erro leva a isso. Você não conhece a Escritura e nem conhece o poder de Deus. É por esse motivo que hoje em dia não acontece mais nada por causa desse erro, por causa desse entendimento errado desse povo. Então, o que a gente pode entender, tem muitos textos aqui, o que nós devemos entender, vou finalizar às 10h38, já passamos 8 minutos, é que o conselho mais sensato e mais honesto é você ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, a primeira regra de interpretação da Bíblia, a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. As Escrituras interpretam as próprias Escrituras. Então, o que é que eu aconselho a todos aqui? Quando você lê um texto, você procura lá no rodapé que aquele texto que você está lendo sempre vai indicar em outro lugar que aquele texto existe. Algo paralelo a ele que vai te dar um entendimento de como você entender aquele texto. Uma vez que você lê um texto, você precisa ler os versículos que estão acima daquele versículo ou aqueles versículos que estão abaixo daquele texto. Se eu vou ler João capítulo 3,16, para me entender melhor, eu leio o que está acima. 3,15 e leio o 3,17, o 3,18, 3,19, vou lendo. O contexto que está acima e abaixo daquele texto que eu estou lendo, para ter um entendimento. Porque a Bíblia se interpreta por ela mesma. E aquilo que você tiver dúvida, você lê os autores sérios que podem falar sobre aquele texto e assim mesmo nunca fugindo do que realmente a Bíblia fala.
Porque tem o que eu quero que a Bíblia fale e tem o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala é exegese. Porque é o que a Bíblia está falando. Você está sacando uma verdade ali. Agora, exegese é o X. Agora, exegese, que é o e o exegese, é eu querer colocar um sentido para aquele texto. É diferente. Enquanto que um coloca, o certo é tirar a verdade que existe naquele texto. Exegese e exegese, que é bem diferente do sentido. Então, para finalizar a aula, nada pode ficar acima da palavra de Deus. Nenhuma tradição, nenhum ensinamento humano, nenhuma regra humana, nenhuma norma humana pode ficar acima do entendimento da verdadeira palavra de Deus. Não sejamos como aquele rapaz que chegou, bom mestre. Jesus, por que tu me chama de bom? Bom é só Deus. Jesus, você guarda os mandamentos? E ele cita todos os mandamentos. Todas as regras, todas as normas, bonitinho. Como fosse aquele crente, eu não perco os cultos, eu dou os dízimos, eu dou as ofertas, eu faço isso e aquilo. Tudo que a igreja me pede, eu faço. Aí Jesus, te falta uma coisa só. Só uma coisa, você fez tudo certinho, mas para completar, o verdadeiro sentido de você vir para a igreja, você dá dízimo, você dá oferta, você fazer o que você quiser fazer dentro da igreja, porque te pediram, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e me segue. E aí aquele rapaz olha para Jesus e diz assim, não gostei dessa ideia. Não gostei dessa sugestão. Baixou a cabeça e foi embora e não fez o que Jesus mandou. Exatamente o que essas igrejas aí fora fazem. Fazem tudo para chamar a atenção do pastor, fazem tudo para que apareça lá na lista, lá como sendo o maior dizimista, como sendo o maior ofertante. Em todos os cultos ele está lá porque ele quer que alguém veja ele. Aí Jesus fala, pô, se você fez tudo isso, te faltou uma coisa só. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ah, isso é difícil. Porque o que eu faço aqui é fácil. É tudo para fora. A alma continua intacta dentro aqui. Nada de Deus. Tudo que faz é só para as pessoas verem, mas está intacto aqui dentro algo que não esteja relacionado a Deus. Então eu aconselho a seguirmos as Escrituras, a palavra de Deus. E aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, a gente tem que falar. Seja aqui na Igreja Primitiva Amor ao Próximo, seja em qualquer lugar. Alguém falou uma coisa, deturpou, adulterou a palavra de Deus, tem que perguntar onde foi aprendido isso? De onde foi essa informação? É isso que o texto está falando? Tem que ver se realmente é aquilo que o texto está falando. Que a gente fala as coisas que a gente quer que o texto fale, mas é isso que o texto está falando? Igual parábola. Quando você for ler uma parábola, você tem que ler. Jesus está falando com quem? O que ele está querendo fazer aquele povo entender naquele tempo? Aí então você tentar trazer alguma coisa para cá. Só que a pessoa não entende lá, puxa para cá, dá uma interpretação, não sei de onde tirou, joga para o povo sem conhecimento da palavra, abraça aquele conhecimento, leva esse ensinamento errado para outro lugar, prega lá em outra igreja, ensina outro povo e aquela mentira vai se espalhando, porque a verdade engatinha, mas a mentira corre. Incrível que pareça, porque nesse mundo que jaz no maligno, se você ensinar uma verdade, vai devagarinho, mas se você ensinar uma mentira, quando você vê, está até lá nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar. Porque é assim que funciona, o diabo ele usa essas pessoas para que isso aconteça rapidamente. Então eu passo aqui